Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Este vai ser a primeira conversa aqui do ano 2021 e nada melhor do que começar por um tema que nos apaixona. Mas já vamos explorar mais isso. Temos hoje o David e a Beatriz. Está tudo bem convosco? Está tudo. Acho que é a primeira vez que tenho duas pessoas em simultâneo na mesma câmara, costumam ser uma em cada janela, mas isto hoje é apropriado, não é? Claro. Para o tema que vamos falar. Vamos falar. Então, mas primeiro que tudo, antes de abordarmos aqui o tema, eu gostava de saber mais um pouco sobre vocês. Quem é o David e quem é a Beatriz? Ou quem é a primeira Beatriz, porque o David já aqui passou e as pessoas já o conhecem, não é? Mas a Beatriz não. Pois, estou aqui pela primeira vez. Sou a Bia, sou uma board gamer por hobby. Sou isso. Só isso? Só isso. Só joga, não faz mais Só nada. jogo, mais nada. Joga, come e dorme. É, pá, isso é um sonho. És a primeira pessoa que eu conheço que só faz isso. Olha, não estava à espera. É sim, é uma paixão. Muito bem. Então e tu, David, quem és? Mudaste entretanto ou nem por isso? Mudei um bocadinho, sim. Tive aqui algumas oportunidades profissionais. Acho que da última vez que falamos tinha outra profissão, agora mudei. Ok. Houve aqui uma mudança. Sou consultor pedagógico para uma editora e sou um board gamer também de hobby. Já sou semi-músico, ou já fui, dei aulas de música, e o resto mantém-se igual. David, Santarém, 30 anos, espetacular. É isto. Muito bem, muito bem. Bem, eu já te conheci com milhentas profissões diferentes. É incrível a tua capacidade de adaptação Tem que ser. às oportunidades, não é? É mesmo É, isso? é. Então, estavas a falar que era uma editora, mas não é uma editora de jogos, ou é? Não, de manuais escolares. Ah, muito bem, muito bem. Olha, é curioso porque, não sei se é a editora que tu trabalhas, mas eu tenho notado que em cada vez mais publicações destes manuais escolares, especialmente os níveis de ensino mais baixos, nós encontramos elementos e coisas que lembram jogos. Não me digas Sim. que és uns dos culpados disso. Ainda não, mas pretende ser Ok, aos muito poucos. bem, Mas muito bem. sim, tem havido essa atenção e cada vez mais a utilização de elementos de gamificação, sim. Ainda não tenho mão nenhuma nisso, não tenho controle nenhum sobre isso, mas é curioso porque ajuda ao meu trabalho, claro, o hobby. Uhum. Muito bem, isso é ótimo. Mas pronto, só isso podia ser uma conversa por si própria, até porque tem sido temas que nós temos abordado aqui no canal, estes usos mais sérios de jogos, mas uma coisa que é, se calhar, mais séria que todas elas, é a nossa constante, e a razão de ser, para mim, é a razão de ser da nossa existência. Assim que é a busca pela felicidade, e essa busca pela felicidade passa, inevitavelmente, por encontrar o amor nas suas várias formas e manifestações. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, porque vocês têm uma história de amor para partilhar que se relaciona com os jogos de tabuleiro, não é verdade? Correto. É isso. Nós Como é que faziam o conhecemos. storytelling da vossa história, não é? Nós conhecemos num campo de férias de jogos de tabuleiro. Foi no Quetzal. Foi a primeira vez que eu fui a algo relacionado com jogos de tabuleiro, nunca tinha colocado os pés numa convenção. Tinha estado com os grupos de Vila Real, porque eu estava lá na altura, e fui arrastada por um colega, porque tem jogos e nerds e tu vais adorar. Então... Tem nerds e tu vais adorar. Socorro. Eles estão expostos, podem ser vistos. Se tocares em alguns, eles não mordem. E foi isso, e eu fui, achei fantástico. Foi preciso convencer, mas eu fui e conheci. A primeira imagem que eu tenho do David é dele ser uma grande tartaruga, porque ele aparece com esta mochila enorme às costas, cheia de jogos. Tipo, é uma mochila de instrumento, não é? É Tipo, do cheia carrão. de jogos. Foi a primeira vez que eu o vi, ele a chegar lá. E gostei. Da mochila? Sim. Da tartaruga. Da tartaruga. Tartaruga Boy. É, o evento que estamos a falar, pronto, para quem não se souber, porque agora está parado, é o Quetzal, o Nerd Camp, foi a segunda edição, muito gira,
eu ia para o evento não para ver nerds, pronto, ia mesmo porque acho que é espetacular e recomendo quando se puder voltar a fazer esse tipo de atividades ir, porque conhecemos pessoas e estamos ali num registro diferente de convenções ou encontros em que podemos estar ali a jogar à vontade e falar e aprender novos hobbies, porque até vai lá a malta do roleplay e agir. Mas realmente eu quando entrei dei-me de caras, por acaso eu conhecia, tínhamos esse amigo em comum que convenceu ela a ir e não sabia, pronto, não sabíamos de nada. E ela está-se modesta porque ela já tinha alguns jogos de board games, ou seja, era há aquele nível de board game, há vários níveis de board game, digamos assim, já tinha jogos, sem ser o Monopoly e o Cluedo, já procurava, já tinhas um Kickstarter nessa altura. O Vast? Sim. Não, ainda não tinha. O máximo que eu tinha foi aqueles que eu comprava na FNAC quando me aventurava a gastar dinheiro num jogo a meias com na altura o meu melhor amigo. Porque é caro! E eu estava a estudar e é difícil. Mas era o extent da minha coleção na altura. Exato. Pronto, ela ao ver essa tartaruga, eu dei de caras com ela, pronto, achei vida simpática aqui, não? Vamos ver o que é que este evento vai ser. Temos aqui muita cara nova, porque eu digo isto porque da primeira edição houve alguns que voltaram e pronto, já nos conhecíamos e conhecemos-nos lá. E havia caras novas, pronto, era engraçado e eu estava todo contente. Como tu sabes, Micaela, eu gosto muito de evangelizar o hobby, de sacar dos jogos e fazer aquele joguinho. Qual é que vai ser dentro da minha mochila? E dentro dessa mochila houve todo um processo de seleção porque eu queria agradar a toda a gente. Porque, sejamos francos, dentro do Nerd Camp acontece também um bocadinho, cada pessoa do hobby, aqueles mais entusiastas, querem trazer mais pessoas para o hobby. Seja cosplay, LARP, RPG, eu ia para os board games, ali vamos aqui fazer serviço público. E então, a ver ali pelas caras, pá, e passou o quê? 10 minutos de eu chegar. Puseste logo alguém a jogar, puseste um grupo logo. Fiz um grupo em que tu estavas incluída, Claro. pronto, achei que estavas com cara de quem precisava de jogar. Com medo. E fomos jogar um Las Vegas. Foi logo, Las Vegas. Chegamos lá, epá, acho que Las Vegas é um jogo bom para isso. Foi logo a melhor maneira de criares um impacto, porque uma coisa nos jogos é que nós ficamos logo a conhecer um bocadinho da pessoa, como ela explica o jogo, como é que ela fala, como é que ela joga, como é que ela interage com as outras pessoas e com o próprio jogo. E foi logo uma maneira de, sem eu conhecer as pessoas ou o nome das pessoas, eu ter a noção de quem é que estava à mesa comigo. Claramente foi um grande impacto ter sido a primeira pessoa a colocar-me numa mesa, a jogar com uma série de pessoas que eu não conhecia lá nenhum jogo que eu estava a aprender. Aprender um jogo é sempre estressante. Queremos perceber o que é que estamos a fazer boa figura no jogo, temos aquela sensação que queremos provar uma coisa. Estava muito nervosa. Sim, eu percebi, pronto, não interagi muito contigo nesse primeiro jogo. Aliás, a gente está a falar, isto é engraçado contar a história porque sabemos o resultado final desta história. Mas eu garanto que nessa altura não era esse o meu objetivo. Eu estava a fazer, como já fiz com talvez uma centena de pessoas, só por malta a jogar. Estavas tu, estava o nosso amigo em comum, estava mais outro amigo em comum que também não sabíamos, que estava nesse grupo, e mais um rapaz, não era? Pronto, era assim pessoal de vários grupos. 4 ou 5 pessoas, sim. Eu gosto de fazer isso, ponto, pegar, porque aquilo é para ser um evento que a gente somos poucos, aquilo é 20 pessoas, 15 pessoas, 25. E entende-se naquele fim de semana, acabarmos pelo menos saber o nome e a idade de cada uma das outras pessoas, que é esse, o Nerd Camp, o espírito é esse, ficamos ali como uma família de verão, no fim de semana. E pronto, e ficou esse jogo, foi engraçado. E mais, o que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Ou seja, vocês tinham todos uma história posterior com jogos, por causa do David provavelmente mais intensa do que a Beatriz, não é? Mas se calhar foram os jogos, isto sou eu a especular, que criaram aquele... Eu costumo dizer muito, e muitas pessoas dizem que os jogos criam aquelas arenas, ou se calhar até palcos aqui para a Beatriz, que eu fui investigar o que é que ela faz. Criam aqui os palcos onde nós podemos manifestar e fazer experiências e criar uma espécie de uma linguagem que é comum e que aproxima as pessoas. Isto serviu para vos aproximar porque tinham uma linguagem comum prévia? Eu digo isto porque por vezes é difícil estabelecermos uma linguagem comum com pessoas que não conhecemos e os jogos são uma forma de comunicação. Sim, sem dúvida. Eu na verdade diria que foi um bocadinho complicado no início. Foi bom termos os jogos como base, mas diria que não foi sem dúvida aquilo que nos realmente aproximou. Colocou-nos no mesmo local, continuamos com esse gosto até hoje, mas as conversas que nós tivemos posteriormente depois de jogar,
Até eu, quando perguntava para tu me ensinares algum jogo, nós logo nisso descobrimos logo as diferenças que nós tínhamos na linguagem dos jogos que gostávamos e não gostávamos. Eu olhava para uma capa, achava muito bonita, ele olhava tipo, não, vamos, não. Mas depois, sem dúvida, coloca-nos fisicamente lá, não é? Porque para o jogar também temos de estar juntos, temos de estar lá fisicamente e quebrou ali uma série de barreiras muito mais rapidamente do que talvez de outras maneiras. Sim, houve outras coisas, pronto. É verdade que dentro daquele evento que traz aquele tipo de pessoas, há certas coisas que são comuns. Nós falarmos bem inglês, por exemplo, são Sim. coisas pequenas, mas falar bem inglês, conhecer os memes, conhecer essas parvalheiras todas. E depois há outras coisas que podem bater certo. Nós tivemos aqui um ponto em comum que descobrimos ao longo do evento, que foi que tínhamos algum gosto pelas artes performativas, mais propriamente teatro musical. Ou seja, foi mais uma coisa que a falar, pronto, bateu certo também. Ela, pelo background, que ela há bocado não contou, mas Sim. se quiseres partilhar. Mas é isso, sou uma estudante de artes performativas, ou era, agora já terminei o curso, mas sou uma fã, adoro teatro, dança, canto, estudo desde nova, dança especialmente, e é algo que faz parte da minha vida, claramente, tanto profissionalmente como de gosto. É isso, e tínhamos isso também para partilhar um com o outro. Sim, eu também faço balé desde pequenino, daí a minha não faço. A única coisa que eu dancei, foi ainda em França, ensinavam-nos o cancan. Mas agora é o can't. Não há can. Não há. Mas gosto muito de teatro musical. Acompanhamos e agora com o Hamilton e tudo. Sim. Pronto, há uma série de coisas. Sim. Mas dentro dos jogos houve muitas coisas no evento que aconteceram, pequenos momentos que foram giros. Pronto. Acho que, pelo menos esta a ideia que eu tinha, era andar sempre atrás das pessoas todas com jogos. Sempre que havia alguém que precisava de jogar, eu ia lá ensinar o jogo. E acho que ela estava a receber mais esse apoio. Não, eu sinto que às vezes tu querias era fugir mais. Eu sinto que não querias, estavas com tanto medo de eu sentir que queríamos jogar, que espaço. Na verdade pensava que nós não íamos falar de todo. Sim. Durante um bom bocado. Porque, de certa forma, acho que criei essa sensibilidade, talvez da minha experiência profissional, algo assim, que é, eu sinto atenção, que não é atração amorosa nada, atração por pessoas que precisem mais de ficarem enquadrados no grupo, ou sintam ficar um bocadinho mais fora, mas não quero ser muito frontal, quero só criar caminhos para essa pessoa, então, vir ter, pronto, e os jogos é uma boa maneira para isso acontecer. Pronto, mas ao mesmo tempo, ela, já falamos disso posteriormente, ela tinha a sensação que eu estava a fugir dela. Mas não, eu não queria que ela notasse que, é verdade que ao longo do evento comecei a sentir algum interesse e eu gostava, sim. Sim. Para dar mais contexto, a minha postura neste evento era mesmo isso. Eu não conhecia ninguém além do nosso amigo em comum e, portanto, era ao contrário dele. Conhecia praticamente toda a gente, ele metia-se na mesa, ele punha as pessoas a jogar. Eu, uma grande parte do evento, ia para o meu quarto ou ia para a sala e olhava à volta a ver se havia alguém que queria jogar, mas não convidava ninguém. Andei a medo. Eu acho que qualquer pessoa no evento conseguia dizer que a pessoa que realmente estava ali um bocadinho perdida era eu. E não era por mal, era a minha postura, era a minha maneira de lidar com aquele ambiente que era o que tu querias dizer. Era tão fechado, estava a tentar formar uma família, as pessoas já se conheciam, cumprimentavam-se, pareciam que já sabiam todos do que é que estavam a falar, e eu sentia que estava um passo abaixo. Eu entendia, mas não me sentia à vontade, e sem dúvida a vida nisso ajudava. Falaram aqui de uma coisa que vos aproximava, era aqui este gosto pelas artes performativas. Eu não tinha pensado em explorar isto, mas agora vou aproveitar, porque costuma-se dizer também que os jogos são estas criações, e por vezes os designers dos jogos são quase como os dramaturgos que criam peças em que nós, como jogadores, vamos assumir papéis de atores, sendo que temos a liberdade, depois dependendo do design do jogo, de levar o jogo para aquilo que nós desejarmos. Vocês acham que isto foi uma coisa que vos interessou, esta dimensão que os jogos têm, e relacionando com este vosso gosto prévio? Ou nunca tinham pensado nisso? Sim, a nível pessoal, e como nós já falamos, eu sou um immersionista de primeira. Eu posso dizer que o meu motivo principal para jogar jogos de qualquer natureza é para ser transportado pelo
pelo fluff, pela história e por encarnar personagem, seja qual for. Tem este, e a Bia vai falar disso, penso eu, Sim. que qualquer jogo, seja ele abstrato, se não houver história num jogo abstrato, eu vou inventar a história, porque é tão importante para mim a história, é a minha experiência, que eu sinto que mesmo para as pessoas que não querem saber da história, eu explicar um jogo da maneira como eu gosto de o ver, acho que vai ser mais fácil para mim. Por acaso eu tenho esse gosto que tem funcionado bem. Se calhar se eu olhasse para os jogos todos pela parte mecânica e económica, se calhar só teria uma parte, mas como tenho, também gosto dessa parte, obviamente, mas tento sempre explicar a parte do jogo. Então, sem dúvida, e respondendo à tua pergunta, acho que isso teve um impacto e juntou, se calhar, com esses gostos. Sim, eu até agora sinto que em questões de quando nós escolhemos jogos para comprar, é importante nós sabemos a história do jogo principalmente. Eu sou muito picuinhas. Sinto que sou picuinhas desde que comecei a comprar jogos contigo. Eu digo, o que é que achas do jogo? Eu não me imagino aqui a ser... Ou quando jogamos um jogo, eu não senti que foi tematicamente dentro do que nós estávamos à espera, não senti aquilo que nos foi prometido. Já temos situações assim. Já. É um debate que temos. Estava-me a lembrar, mesmo do Quetzal, a maneira como jogamos Las Vegas. Sim. E Sushi Go também, que tentava-se ali. Nós temos uma que não é novo, pronto, posso dizer. Muitas das coisas da maneira como eu ensino os jogos não é nova. É coisas que eu vi que funcionaram e que eram gira. No Las Vegas tenho este hábito e tenho orgulho quando meto pessoas a jogar. Tu conheces Las Vegas? Uhum. Óbvio, sim. Eu faço muita piada, joga-se uma ronda, ninguém sabia jogar, a não ser eu, nunca ninguém tinha jogado aquele jogo, e a partir da segunda ronda toda a gente começa a mandar bitites. Eu transformei o jogo num jogo de bitites e as pessoas dizem isto é a melhor experiência de jogo de sempre, que eu não tinha jogado muito, apesar do jogo ser simples, porque eu começo a partir da segunda ronda, agora vamos começar a jogar a sério, e eles têm, nós conseguimos ver o que é que eles têm à frente, os dados, e por exemplo o 4 é uma péssima jogada, 4 é bom. Olha que se fosse eu, jogava 4. Eu gostava tanto. A partir da terceira ronda, toda a gente faz isso. Transforma-se num jogo em que estamos a fazer bitites. E no Sushi Go, pronto, fazemos também, tentar criar o Estás imaginário. guloso esses pudins. Exato. Está muito dentro. Tentar Eu sempre costumo, trazer eu esse costumo tema. fazer isso e às vezes as pessoas ficam um bocado chocadas porque eu levo depois também para o trash talk, não é? E mesmo nos Eurogames, que são aqueles jogos skins, não é? Mas depois com o trash talk ideal, aquilo fica muito interessante, não é? Do género, ei, pá, isso foi muito boa jogada essa, muito bem. A seguir vou imitar-te. Ai, que burro! Pronto, coisas deste género. Não, mas traz uma dimensionalidade aos jogos, sim. E sem dúvida, essa parte fez sentido. Principalmente quando jogamos o Cartas com Tomate. Esse não conheço. É uma versão do Cards Against Humanity. Sim, mas a portuguesada. Era mesmo em português, aquilo tinha Portuguesa, referências da Cristina Feira e de Sim, cenas. sim. Não sei se devemos partilhar O quê? o que é que aconteceu nesse jogo. Partilhámos gomas. Sim, partilhamos gomas. Foi. Ok. Não. Ok. Certeza que gomas é uma palavra de código para qualquer coisa. Ok. Não, Ficar aqui a imaginar. De todo. Não, durante esse jogo acho que foi quando eu me apercebi que se calhar a menina Beatriz estava pronto a ver outras coisas também em mim que eu nem me tinha apercebido. Estava naquele modo geek e pá, que eu queria era jogar e depois houve ali uma coisa que aconteceu durante esse jogo que fez-me pensar, epá, se calhar, não sei, que foi uma carta que ela jogou e a gente porque pronto, contextualizando, Cards Against Humanity, há uma pergunta, há uma frase que tem blank e toda a gente joga uma carta escondida com uma palavra ou frase e depois votamos sem saber de quem era a carta e ganha quem tiver mais votos. E a carta tinha assim uma resposta a ver com romance. E depois, sem saber quem é que tinha ganho, por acaso olhei para ela e ela olhou para mim e aquilo ficou tipo assim meio... Opa! Pronto. Pode ter sido sem querer. Sim. Hoje sei que não foi bem sem querer. mas foi giro. Acho que criou ali um clique. Ok, isto é estranho. Não estava à espera disto acontecer. 100% importante isto que eu vou dizer. Nunca
ensinar jogos, meio dos jogos de tabuleiro, nunca na minha vida, e faz sentido passar pela cabeça, mas nunca, genuinamente, tinha passado a cabeça conhecer alguém nesse aspecto. Nunca me tinha passado na cabeça. Eu não ia à procura de geeks, nem nerds. Tu ias à procura de nerds. Eu não sei. Se bem que o conceito de geeks e nerds está a mudar, não é? Pois está, Um bocado mais abrangente hoje em dia. Sim, não são sim. todos assim como eu, com uma barba destas. São pessoas mais sofisticadas hoje em dia. Há tudo hoje em dia, sim. Então, e depois desta experiência que vocês tiveram no Nerd Camp, vocês, pronto, tiveram o vosso processo que vos aproximou, e neste processo que vos aproximou, vocês passaram a jogar muito só os dois, e isso foi algo que contribuiu para vos aproximar, ou foi uma coisa que foi também coletiva com outras pessoas? É uma boa questão. Eu acho que nós, sem dúvida, jogamos muito, os dois. Tanto por poder estar próximos um do outro, podemos discutir o tipo de jogos que queremos, olhamos para um jogo, nós jogávamos isto, independentemente de não arranjarmos um grupo para o jogar, enquanto nós o jogarmos, compensa. Portanto, acaba por ir muito por aí. É claro, também temos muitas experiências de grupos, somente para experimentar jogos novos, e quando o David estava mais ativo na comunidade de fazer eventos e de chamar pessoas e tudo isso, antes disto de confinamento, era sem dúvida algo em que eu o acompanhava como uma fã, ali de lado, e aproveitávamos, claro, para interagir com outros grupos e para eu também ter a possibilidade de entrar neste mundo dos jogos, que ele já estava mais à frente do que eu, ou eu sentia assim. Sim, sim, os jogos, pronto, claro que isto é um processo, não é? O amor, e nesse processo pós-Quetzal, pronto, o que é que está a acontecer? Vamos nos voltar a ver. Nunca tinha pensado nisto, mas o nosso plano era ir a encontros de jogos de tabuleiro. Era o nosso plano principal. Estávamos com mais pessoas, pá, sim, é uma relação nova, nunca nos tínhamos visto antes, fizemos clique, mas queríamos ver, não é? Estávamos os dois com essa. É estranho. Mas fizemos isso. Conheceste o meu grupo de amigos board gamers, Sim. Conheci o teu grupo que costumava jogar, Sim. Apresentamos os jogos que tu tinhas e gostavas e eu que eu tinha e gostava. Tivemos esses 2 pontos. Jogamos em vários encontros, fomos ao de Leiria várias vezes. Sim. Pronto. Vila Real, Santarém. Fomos a Vila Franca de Xira. Fomos a Vila Franca. E não me lembro de mais, depois lembro de ir a Invicta-Con. Pois, mas isso já foi mais para a frente, sim. Pois. Infelizmente, pronto, ainda não consegui levar a a nossa Leiria relação, infelizmente, teve ali um período em que pudemos estar antes desta situação toda da pandemia, e a maior parte tem sido complicado realmente fazer esses planos todos que tínhamos pensado quando começámos. Sim, mas pensando na tua pergunta, diria que sim. O nosso plano de encontros base metia jogos, ao ir a um encontro de jogos, pronto, estava mais pessoas e isso tudo, estávamos mais, não diria à vontade, mas era diferente e pronto, dava para ouvir falar e pensar, sentar só a gente os dois, pronto, era assim e estávamos a aprender o hobby. Mas sim, hoje nós jogamos muito. Aliás, eu já ouvi várias vezes a expressão de que estes jogos de tabuleiro, como atividade social, proporcionam uma espécie de uma almofada de proteção entre as pessoas, porque estamos próximos sem estar muito próximo. E até eu ouvi há pouco tempo uma coisa muito curiosa, que estava a falar com uma colega minha que está para os lados da Holanda e que também joga este tipo de jogos, e ela disse-me que as abordagens são tão diferentes e ela quase fica com a sensação de que mais para o centro e norte da Europa eles jogam os jogos que nós chamamos mais europeus para poderem estar a socializar sem estarem a socializar demasiado. Que é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisto. Que é uma coisa realmente curiosa. De facto, estamos a socializar, mas sem estarmos literalmente em cima dos outros. Que é já um hábito, se calhar, muito português, não é? De estarmos muito próximos, não que seja fisicamente, mas também do ponto de vista afetivo e emocional, não é? Portanto, eu imagino que até para o surgimento de relações, e nós sabemos que, especialmente na altura em que nós tínhamos estes encontros pelo país todo, e sabendo que também a percentagem de pessoas que estão a ir a estes encontros, felizmente estão a atender para uma igualdade de género, vai ser natural estas coisas acontecerem mais. Isto pensando também de quem num amor mais heterossexual, não excluindo o que procura o mesmo género. Mas é muito provável que isto, quando possamos voltar a ter encontros, isto seja uma tendência crescente e as
paixões e relações aconteçam nestes grupos. E se calhar estas almofadas, não é? Ajudam a que não seja tão desconfortável e possa ser uma coisa mais controlada e gradual, não é? E Sim. vocês, se calhar, são um exemplo prático disso. Sim, Sim. sem dúvida. É curioso isso que estavas a dizer os jogos de tabuleiro serem usados para socializar sem socializar. Eu sinto que, mais para Portugal, que nós socializamos muito, dê por mim, se calhar, a usar os jogos, neste caso também, para socializar menos ou fazer outras coisas, mas estar com aquelas pessoas. Ou, às vezes, pessoas que nós não damos bem, mas têm uma forma de socializar um pouco diferente. Era uma boa e consegui reeducar, por assim dizer, para essa expressão, alguns grupos de amigos que eu tinha, em que agora o nosso método de convívio é jogar um jogo de tabuleiro, fazer um serão de jogo de tabuleiro. E é espetacular, é mais contido e também vai mais de acordo com aquilo que eu procuro, se calhar, de falar. Dá para falar o que temos a falar, ou seja, em suma, é quase fazer o contrário. Para socializar menos, mas estar com aquelas pessoas e ser interessante e aprendermos todos um bocadinho. E sem dúvida, isso ajudou-nos no início, para não estarmos só um em cima do outro, porque, pá, pronto, por assim dizer. Mas não, é bom, deu-nos aquela distância, dava para nós percebermos o que é que a outra pessoa gostava e não gostava, e estávamos sempre com mais amigos, e era interessante, sim, era giro. E por falar nisso, vocês hoje preferem mais jogar os dois ou jogar em grupo? E o que é que distingue uma coisa da outra? Porque são duas experiências distintas. Sim, eu gosto de jogar nós os dois, especialmente porque não é uma questão de especificarmos no jogo, mas podemos escolher um jogo e ficar, este vai ser agora o nosso jogo durante os próximos dias e experimentamos e ficamos bons nele, ou podemos planear jogos que queremos continuar mais à frente. Quando nós jogamos com outras pessoas, eu tenho imensas saudades, portanto não é uma questão de preferência, é ter saudades de jogar com outras pessoas. É diferente, número um, porque normalmente são jogos. Quando eu jogava, provavelmente tinha mais possibilidade de jogar jogos que não conhecia. Tinha a oportunidade de conhecer melhor outras pessoas dentro do hobby e, como eu tinha dito no início, eu gosto muito de jogar jogos com outras pessoas porque ganhamos esta imagem delas como jogadores, que às vezes também reflete como é que elas são como pessoas. E formar estes grupos tem algo de familiar, de alguém que podemos chamar para jogar connosco, uma coleção diferente da nossa. Tem toda esta parte que jogar os dois juntos não é uma questão de tornar-se repetitivo, mas ao mesmo tempo porque já sabemos o que é que ambos gostamos, o nosso tipo de jogo, a nossa maneira de jogar, e é uma boa maneira de desenjoar. Sim. Não, pois, essa parte que eu também gosto nos jogos, porque, como eu costumo dizer, os jogadores, quando se sentem à mesa e não se conhecem uns aos outros, ninguém sabe qual é que é a expectativa ou o que é que levou a ir para a mesa. E eu tenho muitas experiências disso, que pode ser mil e uma coisa, realmente. E a perceber-se disso é fascinante. Eu gosto dessa parte, de sentar-me com desconhecidos e não saber quem está do outro lado. Desde se sabem o jogo, se não sabem, se que estão ali para ganhar e mais nada importa, se estão ali para, se calhar, fazer amigos. Não sabemos, e essa parte é gira. Jogar os dois dá-nos a possibilidade de, se calhar, porque é assim, tem duas partes. Eu gosto muito de Eurogames e o meu número favorito de jogadores, em geral, é 3, 4. 3, acho que é um número, quando os jogadores estão bem, 3 é espetacular, 4 às vezes é mais. Concordo. E sinto falta disso, pronto. Nós jogamos Eurogames, e havemos de falar isso mais para a frente, o que é que jogamos, que é engraçado, mas sinto falta disso, porque quando estamos a jogar a dois, ou ganha um ou o outro. Eu sei que isto parece óbvio, mas para quem joga tem alguma diferença, porque eu sinto-me a dizer isto e parece que é estúpido o que eu estou a dizer e que é óbvio, mas quando estamos a jogar a dois, ou eu vou ganhar ou outra pessoa. E quando está-se a três, pode ser eu, aquele ou aquele. Não, é um dos. É estúpido, eu sei, mas é estranho, porque aqui. E há outra coisa, quando nós jogamos os dois, a vitória fica sempre em casa. Não é? Há também É verdade. isso. Mas jogamos sempre para ganhar. Claro, faz parte do jogo também. Mas fica sempre em casa. Ficas feliz quando ganhas ou quando a outra pessoa ganha, porque pronto, é a pessoa que tu gostas que ganhou. E nunca deixamos ganhar, nem facilitamos, damos sempre o máximo, às vezes grandes tareias de um lado ou do outro. Eu levo muitas tareias às vezes, tareias que eu tenho um bocado de vergonha,
Porque eu sou Eurogamer e tu não eras, pronto. Mas de qualquer forma. Outra coisa gira de jogar a dois assim em casal é a criação de house rules. Sim. Pois. Eu também levo às vezes grandes tareias aqui da minha esposa e às vezes com ela a dormir, literalmente. As minhas Já me são ganhou a dormir. inteligentes. É uma capacidade que eu não consigo bem perceber. Ali uma dimensionalidade que é muito forte. Então, e acham que as outras pessoas gostam de jogar convosco, enquanto casal? Boa Nunca pergunta. pensaram nisso? Há uma parte de mim que espera que sim. Eu acho que sim. Porque não sei se Eu já vos acho que alteram aconteceu. a nossa Há maneira aquela, de jogar. exatamente, há aquela coisa de olha lá está o casalzinho, vai-se unir e não se vão atacar um ao outro e tal. E eu já vi casos desses. Isso é irritante. Eu acho que isso nunca aconteceu, ou já? Não, é claro que eu penso nisso, pelo menos eu penso em pensar, né, tipo, o amarelo está ali o David a jogar, joga esta carta pelo qual das equipas, mas nós estamos dentro do jogo, acho que também faz parte da nossa imersão, é pensar o que é que já aconteceu, aquele jogador já me atacou anteriormente, o que é justo, acaba por passar mais por aí. Penso que nós não, Sim, eu falando por mim, não eu quando tomamos. estou em jogo, estou em jogo. Tu não és a Bia, tu és o meeple vermelho. Eu não quero saber. E se estiveres à minha frente para a vitória, pronto. Mas Sim. é uma pergunta curiosa, nunca tinha pensado nisso. Acho que esta parte da imersão, e que tu também tens, faz com que nós não pensamos nisso. Também não lixamos de propósito, é só mais um jogador. Mantemos Pois, isso. porque Nem há esse pensamos caso. nisso. Há esse caso. Há os dois extremos. É o de, ok, vão jogar quase em equipa, e o outro que vão levar todas as frustrações de casa para o jogo e aquilo vai ser uma guerra sangrenta e toda a gente vai ficar salpicada à volta. Pois, Ninguém gosta pois, daquilo. a tua pergunta vai de encontro a isso. Se nós, quando estamos a jogar, o jogo fica, as pessoas ficam de fora ou nós pomos de fora do jogo. Eu acho que isso nunca aconteceu. Pelo menos da minha perspectiva, acho que nunca senti Não, isso. até porque o David tem toda esta sensibilidade para um ambiente à volta da mesa. Portanto, eu acho que tu nunca o deixarias acontecer, muito menos propositadamente. Sim, sim. Portanto, agora o que é que as pessoas acham? Não sei. Devíamos perguntar isso um dia. Pois, sim. Com desconhecidos. Sim, foi bom. Foi bom para vocês. Então, e que tipo de jogos é que gostam de jogar os dois? Somente os dois. Só os dois. É assim, nós mostramos muito o que é que gostávamos um ao outro. Houve muitos que foi difícil eu entrar a gostar porque eu sou muito picuinhas com os jogos serem bonitos. É uma coisa, é uma maneira de avaliar os jogos. Eu olho para o jogo e se o jogo não for interessante pela capa, pela maneira de jogar, dificilmente eu vou experimentar e realmente apaixonar-me pelo aquilo que muita gente depois volta para jogar, como o David diz, que é as mecânicas. Portanto, se não tivesse o David, eu não tinha chegado a muitos jogos que são provavelmente agora dos meus favoritos. Uhum. O Tipo que é um jogos que jogo nós bonito jogamos já juntos. agora? O que é um jogo bonito para ti? Um jogo bonito. Sim. Consigo dizer jogos feios, é mais fácil. É mais. Como por exemplo, eu achei Through the Ages feio. Muitos Eurogames eu acho feio. Ou acho-os pouco A beleza interessantes. deles está em eles ser feio. Quanto mais feia a capa, melhor o jogo. É para distrair. Mas também acho que vem mais pela parte na altura quando eu ainda estava a começar dentro dos jogos, quando eu ia a uma loja, a uma FNAC, ou ia. Agora não me lembro do nome da outra loja, mas outra loja que eu fui em Coimbra. Eu via as capas dos jogos e eu não conhecia os populares, eu não conhecia nada, não conhecia o BGG, era uma coisa que existia, não conhecia bem, então o que é que eu olhava para aqueles que eram bonitos fisicamente, agarrava neles, lia a parte, porque muitos, se eu não os conhecesse, eu perdia-me, agarrava naqueles que eu achava interessante, ou com cores mais bonitas, ou uma arte que eu achava mais interessante, ou um tema, se me aparecia, civilização, construção, eu afastava-me logo. Não era aquilo que me interessava. Embora são jogos que eu também gosto de jogar agora, mas na altura eu sozinha era o que eu fazia, e é sem dúvida o que eu transponho ainda agora com o David, quando ele mostra um jogo, é bom, já jogaste? Ok, porque sinto que ainda são um pouco picuinhas nesse facto, pelo bem ou pelo mal. Então, e o que é um jogo bonito para ti? Dá aí alguns exemplos, para ser mais claro. Wingspan é bonito, acho que toda a gente Ok. chega a esse. Sim, Uh, sim. Vast, Vast é um jogo muito bonito, Ok, sei. é um jogo muito bonito. A Ilha Proibida é bonito. Porque para mim é tudo que tenha
quando aparece uma caixa que tem só uma paisagem ou um barco, eu sigo logo ao tema das construções ou das civilizações e eu fujo a tudo com isso. O café é muito bonito, Arraial é lindo, gosto desses jogos caretos. Estou a lembrar daqueles que eu tenho aqui ao meu lado. Sea of Clouds, a arte da Yellow, no geral, muitos jogos que eu vejo editados pela Yellow. Pois, foi por causa, e estavas a falar e estou-me a lembrar de muitas coisas interessantes. Eu comecei a referir-me a esses jogos bonitos, se calhar erradamente, como nós temos um bocado, isto é o que eu falo e nós falamos os dois, há quase os board games americanos, não é? Que nós chamamos de Ameritrash, e nós tivemos uma grande discussão por causa disso na altura. E se calhar, antes de falar disso, vou falar de outro ponto, antes de voltar à pergunta, que é uma das coisas mais interessantes que nós tivemos neste clash de board gamers de diferentes escolas, digamos assim, foi que eu estava, sem me aperceber, e ao conhecê-la e ao criar esta relação quase à volta dos jogos de tabuleiro, foi que eu era um servente do BGG e da opinião pública. Eu não comprava um jogo, nem pegava num jogo, se ele não tivesse X score, se não tivesse sido avaliado por X. E ela não era assim. Ou seja, ela procurava jogos a procurar, como agora digo, como devia de ser. Ela era completamente... não sabia e não queria saber da opinião de um reviewer conhecido, do BGG. Pegava numa caixa, mesmo que se fosse o pior, mais mal avaliado, mas analisá-lo por ela, ter ela a opinião do jogo. E ela ajudou-me a voltar a ganhar isso. Vou contar um pequeno episódio. Estou-me agora a lembrar de muitas coisas, mas vou tentar ser breve. Contar um episódio que nos aconteceu, que foi quando nós fomos comprar jogos fisicamente pela primeira vez. Ela chateou-se comigo, porque eu estava lá e eu estava calado. Eu estava assim, pegava no telefone, E ela ficava tipo, então, Onde é mas, que eu já vi isso? então e este jogo? E este jogo? Este se Não. calhar não. Isto nem tem avaliação no Big Game, isto se calhar não. E depois conversámos sobre isso. E ao longo do tempo fui-me apercebendo disso, que eu estava a perder também. Porque havia jogos que eu metia de parte por essa razão. E não dava conta disso. E se eu falasse, todos os jogos são bons. São, mas eu depois não fazia isso. Havia jogos que eu procurava. Eu entrava numa loja e só queria ver aqueles 10 jogos. Todos os outros nem os viam, era um blur. E ela pegava em muitos desses jogos que eu nunca tinha ouvido falar. E essa foi uma coisa muito engraçada que nós aprendemos um com o outro. Da parte dela, ela aprendeu que há jogos feios que são interessantes e que as pessoas voltam a jogar. Eu até brincava que eles pouparam na arte para fazer o jogo bom. Pronto, mas não é o Às caso. vezes parece. E é legítimo, pronto, é um negócio. E com ela aprendi que há outros estilos de jogos. Agora, voltando ao ponto, nós falávamos dos jogos americanos, jogos de origem alemã, e eu agora quase que me sinto obrigado a considerar da escola francesa, porque eu tenho visto muitas editoras de origem francesa que a arte é o ponto principal do marketing deles. Ou seja, temos os jogos americanos que é à base de miniaturas, muitas vezes associados ao hobby da pintura, os chamados Ameritrash, que nós tivemos um desentendimento nessa altura. Parece uma coisa grave, mas não, porque ela nunca tinha ouvido o termo e eu deitava esse termo da boca para fora. E ela, espera aí, aqueles jogos que eu também gosto com miniatura são trash? Porquê? E eu depois percebi, realmente há certos termos que nós usamos no hobby que mesmo sem querer uma pessoa entusiasmada a explicar um jogo a uma pessoa nova pode aplicar termos, isto é um Ameritrash. Espera aí, então mas eu vou jogar um jogo que é lixo? Porquê? É mau? É bom? Sim, eu sentia, isso tem miniaturas. E eu fui investigar, já não me lembro muito bem, na altura, porque optei só por não utilizar o termo, mas fomos fazer uma investigação porquê do nome Ameritrash e era só estranho. E essa discussão que nós tivemos há em fóruns do BGG. Se fores ver, existe essa discussão. Porquê que é Ameritrash? Porquê que é os Eurogames e o Ameritrash? O que é que aconteceu aqui? Quase uma competição. Eu costumo usar American Games e Eurogames. Pronto, exatamente. E há alguns autores que optam por isso e acaba por ser a mais neutra, mas que nos descreve aquilo que são as diferenças entre ambos. Exatamente. Porque ser Eurogame também não quer dizer nada, não é? Pois não. Se formos É bem tão, a ver. Pode É apenas geográfico, não é mais nada. Hoje em dia é. Mas tive a necessidade de criar esses novos jogo francês, porque temos
sei lá, agora estou-me a tentar lembrar de editoras, a Yellow, não é? Sim, eu também Asmodee, Yellow, A Asmodee, exatamente, aquela dos jogos de história, que é Space eu gosto mais Cowboys, a Pearl Games, que são, para sim, mim tem excelentes jogos, né? É sim, francesa. sim, Troyes, etc. sim, Que tem sim. uma arte que as pessoas dizem que é horrível, mas eu gosto. Eu também gosto, eu acho muito Adoro Eu aquela fico bonito. arte. surpreendido dela Claro, gostar da adoro aquela arte. arte. Eu também gosto da arte daquele É jogo, é isso diferente. certo, é muito bom, gosto muito. Sim. Pronto, e aprendemos muito com isso. E ela fez-me abrir jogos que eu sozinho não ia abrir. De todo. Igualmente, não é? Sim, Isto é uma metáfora poderosíssima. Fez-me abrir jogos que eu jamais iria abrir, portanto, isso é realmente uma influência poderosa. sim. Tive que redescobrir o hobby. Os dois. Porque Eu eu descobri. sabia que ela ia gostar das coisas que eu gosto, nos jogos que gosto, e ela também sabia isso. Tivemos que experimentar os jogos que ela já tinha, que eu já tinha, e agora temos uma coleção que é raro nós compramos um jogo somente com o parecer de um. Sim. Porque, quer queiramos, quer não, somos sempre o jogador dois de um do outro. Vamos ser a pessoa que vai jogar mais aquele jogo com a pessoa. Seja um jogo que ela comprou ou eu tenho que considerar a pessoa com quem eu mais vou jogar. E reformulei a minha ludoteca, sem dúvida nenhuma. Ou seja, vocês têm neste momento uma ludoteca que é mais para o jogar a dois e outra que é mais para jogar com outras pessoas, ou não fazem bem esta distinção quando compram um jogo? Ou seja, este é para jogarmos mais os dois, ok? Eu digo isso porque eu faço isso um pouco. Este é mais para jogar com os meus filhos, este é mais para jogar nos encontros, este é para eu experimentar a solo, este é para as minhas formações e investigação. Eu costumo fazer isso. Por isso também tenho essa curiosidade se vocês fazem isso enquanto casal. Sim, sem dúvida. O David prepara-se diretamente logo para as comunidades dele. Este é um bom jogo para ser rápido para um grande grupo de pessoas. Este eu sinto que tu e aquele grupo de bons amigos meus iam gostar. Este é sem dúvida um que nós vamos ter ali numa mesinha. Vamos com calma. É mais. Para tudo. Eu Para não jogar tenho com os tanto pais, com os pais, sem dúvida, uma aqui em coisa casa. importante, nós ainda não vivemos juntos, portanto, nós temos cada um a coleção, mas temos estantes, tem a minha estante e ela tem a dela. Alguns jogos vão rodando, mas há jogos que são dela e há jogos que são meus. E há uns que, pronto, se a gente se divorciar é uma chatice. Temos que cortar os jogos ao meio. Mas nós agora compramos muitos jogos a meias e é uma coisa que nós fizemos que conseguimos. É giro, é uma experiência gira. Não era que tivéssemos necessidade disso, mas ao mesmo tempo faz com que o jogo seja nosso e todo o processo de comprarmos um jogo que é nosso tem que agradar aos dois e é muito giro. E temos feito isso. Mas, regra geral, para além disso, pensamos nisso, sim. Jogos, ela com os pais dela, Sim. ou um jogo que eu sinta que posso jogar com o meu irmão, ou com os meus pais, ou com o meu grupo de amigos, ou ela com o grupo de amigos, ou para levar para um encontro, como a Bia dizia. Sim, sem dúvida. E sentem que têm que fazer muitas cedências para encontrar esse jogo que agrada aos dois, ou nem por isso? Eu acho que não são cedências, acho que somos os dois, só demoramos muito tempo a descobrir aquilo em que vamos investir, porque um jogo continua a ser um investimento, não é? Sim. Então, cada vez mais. Então demoramos muito tempo a dizer, mas é aquele apoio, quando estamos os dois no mesmo barco, opá, eu gosto deste jogo, não sei se o devo comprar. E nós damos aquele apoio, não te preocupes, eu ajudo, fazemos metade, metade, é aquele, estamos os dois. Pois, boa, tu falaste uma coisa muito importante. A menina Beatriz é uma namorada um bocadinho diferente do que eu ouço nos posts de Facebook e é por isso que eu não falo muito. Porque eu não tenho que esconder os jogos no carro, pelo contrário. Se eu tiver em dúvida, ela compra para mim. Portanto, é só compramos a meia ou eu compro para ti. É pior ainda. Eu confesso que acabo por gastar mais dinheiro em jogos por causa dela. Nota-se que te sentes mal com isso, de facto. Não, nada. Horrível. Nada mesmo. Mas é ao contrário, chega a ser ao contrário. É engraçado porque estavas a falar nisso não sei se eu comprei este jogo, mas eu pago metade. Então, ok, não, lá está. Não é pelo dinheiro, mas dá Dá ainda aquele mais, apoio, dá não aquele é? apoio. Então pronto, ok. Estamos os dois na Então mesma. pronto, então pronto. Sim, se calhar vamos ter que fazer Foi o isso. que aconteceu agora. Compramos também a expansão já agora? Se calhar é melhor, sim. Se calhar compensa. Se calhar compensa. Então, provavelmente a vossa casa comum é como um daqueles memes que existe, que é assim uma planta em que tem área para se viver num canto e o resto é board games. Deve ser tipo isso. Sim. Será tipo isso. Gostaria de ver essa casa um dia, assim, uma casa desse tipo. Ou seja, um armazém de board games com um quartito lá e Colchão. uma
Photoshop e só, pronto. minha mesa. E pronto, e chega. Então, e nestes jogos vocês escolhem uma das tendências que normalmente seria de esperar era muitos jogos colaborativos. Vocês vão muito por essa via ou nem por isso? Mais por causa de mim. Quando eu conheci o David, ele colocou logo: eu não aprecio jogos cooperativos. Porque nos jogos Ninguém diz cooperativos há isso, muito ninguém tipo de diz isso. jogadores e a experiência é muito mais volátil, é descontrolada, depende, se houver um que se mete mais à frente, pode-se perder a experiência para o outro. É claramente diferente quando começámos a fazer os dois, porque temos a certeza que vai ser um trabalho de equipa. Não sei se a tua opinião mudou em questões de grupo, mas para Muito. nós Tu fizeste o meu melhor board gamer, isso não há dúvida nenhuma. Sinto-me muito melhor a associar-me quando tenho casais na mesa, quando tenho família. Mudou muito a minha experiência de jogo, sem dúvida. Porque hoje sei, eu não gostar de jogos cooperativos. Eu tinha uma má experiência com jogos cooperativos. O jogo cooperativo pode ser das melhores experiências de jogo quando nós estamos com o grupo certo. E há esse, para mim, continua a ser um jogo que, se não, tem um pré-requisito. Eu tenho que conhecer, não é tenho que conhecer bem as pessoas com quem eu estou, mas tem que ser eu escolher o grupo. Digamos assim, não é um processo que acontece mesmo, mas tem que ser pessoas, por exemplo, jogar jogos comparativos contigo é espetacular. Agora, jogar com desconhecidos, que eu já o fiz, jogar um jogo comparativo numa convenção é capaz de estar no top 5 das piores experiências de board games que eu tive na minha vida. Como podia correr bem. Mas temos aquelas coisas que, pronto, já falamos, estou aqui a referenciar só para quem depois veja o vídeo. Alpha Players, que vai ao encontro daquilo que eu falei há pouco, das expectativas que nós temos quando nos sentamos à mesa. O alpha player não sabe que está a fazer mal, tanto como o jogador que não colabora não sabe que está a fazer mal. Mas essas coisas, para eu que vivo a imersão, sentir que o jogador que é o médico ou o pirata e nada no jogo acontece quanto isso, e quem está a dar as ordens é o... Nada, a minha imersão é quebrada e eu detestava a experiência. Detestava a experiência por causa disso. Isso mudou, claro, e isso com muitas coisas no hobby, com jogos colaborativos, sim, sem dúvida nenhuma. Contigo, aliás, dos jogos que nós mais gostamos e o nosso jogo, nós temos alguns jogos que são quase secretos, que quase nos... Eu acho que agora nós recusamos jogar esses jogos com outras pessoas. Sim, é um pouco estranho. Porque ficaram os nossos jogos. E são jogos cooperativos, alguns deles. O Elder Sign, por exemplo, Sim. é um jogo nosso agora. Que é um jogo... Por acaso tem elementos que eu gosto, porque tem Yahtzee, é giro. É aqueles jogos dentro do universo do H.P. Lovecraft. E é completamente colaborativo. Mas jogar com ela é uma experiência muito fixe. Jogar com outras pessoas, aquilo não me dizia nada. Temos de estar em tune, não é? Sim, eu tinha a experiência contrária, porque eu nunca tinha jogado jogos colaborativos com outras pessoas. Eu tinha o meu grupo, jogava muito em casa, portanto isso nunca tinha sido um problema para mim. Para mim o jogo colaborativo é só outro tipo de jogo, era fantástico. Portanto, quando eu sugeri ao David, ele fez logo aquela cara de... Fiquei muito confusa, até porque era eu que tinha os jogos colaborativos. Sim, era 90% da tua coleção eram jogos co-ops, sim, sem dúvida. Eu gostava da ideia das personagens, ainda gosto da ideia de personagens, poderes diferentes, personagens que eu gostava, tipo, eu vejo-me nesta personagem, gostava de a ser. Interessante. E os jogos cooperativos ou colaborativos Legacy, isso faz sentido para vocês? E eu digo isso porque eu imagino, eu nunca joguei um jogo Legacy inteiro, joguei só partes para experimentar, mas um jogo Legacy, se for o mesmo grupo a jogá-lo, é uma história que fica guardada única daquele grupo que jogou aquele jogo. Eu imagino que isso num casal seja realmente a vossa história que fica guardada num jogo que é um artefato, em vez de ser num livro ou noutra coisa. Micael, estás a tocar na ferida. Na ferida, no sentido, não é nada. Nós andamos a falar nisso. Nós ainda não jogamos um Legacy, mas nós andamos a falar nisso. Achamos que lá está, por causa da minha experiência, eu já joguei, não Legacies, mas Time Stories joguei vários, muitos jogos nesse género joguei algum Gloomhaven também cheguei a jogar, mas era com grupos e depois as pessoas querem sair fora, mas comprometemos-nos e pronto, era estranho. Nós andamos a falar nisso, ainda hoje falamos nisso. Nós estamos a pensar num jogo assim. E nós temos estado a falar já há uma semana para aí no Arkham Horror da Card Game. Que é capaz
tem aquela parte do Elder Sign que nós gostamos, em comum, do tema e de derrotar. Não acho o jogo nada de especial, mas para jogar assim e fazer a coleção, nós estamos a falar nisso, nós estamos a pensar se vamos nos lançar. Se não tiveres contextualizado, é que é um jogo que é preciso gastar muito dinheiro para ir continuando. Ao mesmo tempo, se formos analisando, que é a conversa que nós estamos a ter, aquilo tem o core, que são 40 euros, e depois cada aventura, se quiseres completar tudo, é cerca de 100 euros. Pronto. Deve dar para muitas sessões de 2 a 3 horas, mas basicamente aquilo é o jogo. E se depois não fores, tanto que é um jogo que se vê muito à venda em segunda mão e que é também logo comprado, assim que está à venda em segunda mão, porque tem é um jogo muito bom para quem conseguir valorizar a experiência, como é muito mau porque é muito caro. E nós estamos a pensar nisso, porque eu tenho este defeito, se é para fazer a sério. Sim. Sim. E esse jogo é provavelmente a melhor experiência Legacy. Sim. Tem deck building, a personagem tem um baralho de cartas que vai ser transportado de história para história. Nós podíamos ter a nossa personagem e viver anos, porque aquilo lança, todos os meses lança um módulo novo, tínhamos anos e anos e anos e anos de conteúdo. Só que sim, a coleção toda já passa aos 1000 euros. Por isso é que não foi agora. Pois, não foi agora. Não. Vai ser no futuro, se calhar, um dia, não é? Sim, eu acho, se vivêssemos juntos, eu acho que sim. Sim. Eu acho que isso havia um Legacy que nós jogávamos de certeza. Não é que faça muita diferença, mas nós temos a ideia da mesa montada com o jogo. Uhum. Fosse o que fosse. Gosto disso. Nós experimentamos jogar Mage Knight e isso, não sei, não pegou na altura, talvez por causa do tema, mas sem dúvida, se eu jogar um Legacy agora, vai ser com o Bia, sim. Igualmente. Com o Bia. E sim, é à procura disso, é um jogo que vai sendo personalizado. Nós, por acaso, porque nós estávamos a pensar em adquirir o Arkham Horror e para aguçar aqui, para não perdermos tudo, compramos outro jogo. Para isto porque mesmo, nós estávamos para o Dia dos Namorados. Nós estávamos com a ideia de comprar um jogo para o Dia dos Namorados para jogar no Dia dos Namorados. E era para ser o Arkham Horror, só que depois estávamos naquela, e depois se a gente não gosta, não sei quando. Mas tínhamos que comprar um jogo na mesma para estrear. E compramos o Clank in Space. Ok. Nós o Clank tivemos, Space. nós Tem tivemos do Clank Legacy também. Exatamente. Pronto. A transição foi essa. Eu fui ver o Clank Legacy, que eu tinha curiosidade. Mas, pessoalmente, e ainda há um bocado do meu caráter, eu não gosto do Clank original, mas gostamos muito do Clank in Space. Tem algumas diferenças que nós gostamos. E foi um jogo que nós jogamos em convenção. Sim. Descobrimos. Foi daqueles jogos, eu gosto de fazer isso nas convenções. Olha, está aqui um tema, um jogo, um título que eu já estou para jogar há muito tempo e nunca joguei. Vou pegar e vou ler as regras e aprendê-lo aqui na convenção. Costumo fazer isso nas convenções todas. E esse foi a única convenção que nós conseguimos ir juntos. Sim. E fizemos isso e descobri o jogo naquele ambiente, foi muito fixe. Jogámos-lo 2 vezes. Temos saudades dele, sim. É isso. Temos... E há uma curiosidade, não é? Se queres contar? Do nome da frase? Não sei como explicar isso, mas é toda a ideia que nós ambos gostávamos muito e gostamos muito de Star Trek. E uma das cartas do jogo do Clank in Space tem o nome de To Boldly Go, da catchphrase do Star Trek. E ficou, desde então, a nossa frase, incluindo eu também tinha um colar com essa frase. Exatamente. E marcamos os nossos anéis com essa frase. Que achamos que é engraçado o tema, porque é To Boldly Go Where No Man Has Gone Before. Sim. Pronto, pronto, era aquelas geekalices de namorados e geeks. Pronto. Okay. Vamos dar o nosso amor onde ninguém o levou antes. Pronto, e era a cena. Era a cena e é a cena. E não tínhamos esse jogo na coleção, então vai ser o nosso jogo do Estamos à espera que ele venha. Só para não se sentirem tão excluídos, no meu casamento, eu entrei, não foi numa igreja, porque não foi um casamento religioso, eu entrei com a Imperial March. Portanto, foi a música que eu escolhi. Boa. Portanto, só para não se sentirem sozinhos nesta. Tira notas. Sim, os Senhores dos Anéis, provavelmente, não é? Sim. Toda a gente vestido de elfos e de orfos. Isso é espetacular, e já agora estou a ver que vocês gostam muito destes universos, não é? Falaram aqui em Star Trek, falaram aqui em Senhor dos Anéis. Tem algum jogo preferido de Star Trek? Nós temos andado a tentar. Nós gostávamos de experimentar o Ascendancy. Gostávamos de experimentar, ainda falámos disso há pouco tempo.
Também Mas estava na lista. é um dos jogos que eu tenho medo que depois... nós não andamos a fazer isso agora, queremos que os nossos jogos sejam muito utilizados, e então, a não ser que nós sentimos que é tal análise que nós fazemos, que é um jogo que vamos jogar, nem que seja entre os dois, nós esperamos para o experimentar. Sim. Porque acho que o Ascendancy é hit or miss e não sei, mesmo depois é uma caixa grande para ter em casa. Não sei. Nós nem sequer temos muitos jogos deste tipo de temas que nós gostamos. Pois não. Lord of the Rings, etc. Há muitos jogos disso, mas por acaso nunca foi um tema que nós procuramos nos jogos. Pois não. Não sei se temos bem uma razão para isso, mas é algo que não aconteceu. É só um bocado versa isso. Eu estou a perguntar porque também gosto de muitos desses universos e sinto que os jogos normalmente destes universos não têm tanta qualidade como alguns que não entram nestes universos. O que o Miquel diz. E eu tenho alguma pena, porque, por exemplo, eu gostava de jogar um jogo sobre o universo de Tolkien, uma coisa boa. E já vi que a Guerra do Anel supostamente é bom, mas também já ouvi dizer que não é bom. E pronto, vocês podiam ter alguma experiência destas para partilhar. Pois. Ainda não aconteceu. Não, ainda não aconteceu realmente. Aliás, até mesmo a Guerra do Anel, já tive a oportunidade de o jogar, só que tenho combinado. É um amigo de longa data que tem o jogo e que eu só jogava se ele me o ensinasse. Porque nós tivemos uma infância que falámos muito do Senhor dos Anéis, a vida separou-nos, estamos em distritos de longe, e tenho esse jogo pendente e não me leves a mal, mas eu só jogo com ele. Está guardado. Nem que seja daqui a 10 anos. Mas sim, esse jogo, pelo que ele me diz, e ele não tem muitos jogos, tem alguns, é um board gamer. Isto, quase que temos que fazer uma categoria, é um board game tipo 3, não sei. Pronto, mas uma coleção, está dentro do meio e frequenta encontros, mas tem poucos jogos e ele gosta muito do jogo. E é o jogo que ele joga com a namorada. É o jogo que ele mais joga com a namorada. Ok, interessante. Vocês têm à mão papel e caneta? Não, mas podemos ir buscar. Sim. Então agora, um papel para cada um e uma caneta para cada um. Sim. E agora vão escrever ao mesmo tempo o jogo que vocês acham que a outra pessoa detesta. Ao mesmo tempo. E vamos ver se cruza. Não posso dar um jogo dentro das nossas não, pois... Ok, um jogo que tu detestas. Detestar é uma palavra muito forte. Já terminei. És mais rápida que eu. Ok, então vamos lá ver. Eu não sei se dá para ler, mas eu vou para. Ok, então. Ok. Beatriz, queres explicar porque é que escolheste o Pandemic? Porque desde o início que ele diz que não tolera o Pandemic. É só isso. Ele já não gostava de jogos cooperativos. O Pandemic, então, quando eu mostrei que tinha em casa, tu compraste isso? Não, ofereceram. Para mim, o Pandemic, podemos só lançar uma moeda ao ar, o grupo decide se é que quer cara ou coroa e está feito. E lançamos até dar. Estou a brincar. Já jogámos Pandemic e eu gostei de nós jogarmos. Mas só jogámos uma vez. Não vale a pena falar mais. Eu estava a pensar, porque detestar uma palavra forte. Pois, nem eu sabia bem o que é que esconder, mas concordo, é sem dúvida um jogo que eu não. Sério? Sim, não sei porquê. Tem tudo para eu gostar dele, mas. É tão bom. Esse jogo é excelente. Temos que jogar outra vez. Ainda estávamos a combinar qual é que era os jogos que nós íamos jogar nestes dias. E eu levo o Concórdia. Levo o Cacau. O Cacau sim. Como não houve resposta do Concórdia, eu percebi a mensagem. Não é um odeio, mas é um próximo. Eu tentei, sim. Okay. E agora, o jogo que a outra pessoa só joga para me deixar feliz. Reparem que eu estou a inventar isto neste momento, eu não tenho aqui nada escrito. Não, mas é bom. Também estamos a inventar. É bom. São coisas... Um jogo que só jogas para me deixar feliz. Não estou a escrever isto mal. Eu acho que não. Vamos esperar aqui. Porque existem vários. De certeza. Já está? Mostras tu primeiro? Posso mostrar. Ui, ok. Sentes a minha dor? Confirma-se ou não? Sim, confirmo. Eu gosto do jogo. Mas... Preciso que me convençam a jogá-lo. É tipo, queres uma hora de dor de cabeça? É tipo... Uma hora, repara, nós jogamos o jogo rápido.
Pá, só 1 hora, isso é fantástico. Nós não temos AP. Vamos deixar isto claro. Nesta relação não há AP. Pá, isso é fantástico. Também é por parte de eu não ter paciência. Às vezes o David. Mas ganhas na mesma. O David faz aquela. Ih, que jogada tão boa! Tipo, a sério? Ah, sim, porque agora isto vai fazer isto. Não é uma questão de eu não perceber o jogo, é só sinto que eu. Aproveito para dizer que uma das coisas que eu gosto muito nos jogos modernos é isto. É raro haver uma jogada que não é relevante. Gosto muito disto nos jogos. E ela faz uma jogada. Uau! Estavas a pensar mesmo à frente. E ela pisca só os olhos. Sim! Ou seja, não vale o esforço, né? Estar a pensar naquilo, né? E eu escrevi aqui, não sei se dá para ler. Ah, ok, sim. Sim, confirmo. Não. É muito é demasiado caótico. Eu acho que tu só não entendes. Sim, é muitas cores, é muito caótico o jogo. É tão bom! Eu respeito o gosto pelo jogo, mas ele é muito caótico. Eu acho que Eu gosto. chega a um ponto que aquilo. Eu gosto do processo de pensar os sítios, as pessoas, tipo, Eu acho, com as expansões talvez, mas tipo, quando eu joguei o jogo base eu adorei. eu acho que isso é coisa de mulher, não sei, não consigo. Ok, estamos a falar do Estoril, né? Sim. Para quem não tenha visto. Então, e agora vamos escrever o jogo que a outra pessoa já tinha comprado, mas que só não comprou porque eu hesitei. Essa pergunta é muito tricky. Eu já sei o que é que tu devias escrever. Pois, eu sei o que é que devo escrever também, eu sei. Mas não sei para ti. Opa. Já escrevi, pronto. Eu agora vou fazer de conta que isto foi alguma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que ela é terapeuta, mas não, isto eu inventei agora. Porque Eu ainda não consegui escrever nada. Mas eu sei que às vezes Tu eles sabes fazem o que é que- coisas destas. Mostras tu primeiro porque eu não me lembro de nada. Sim. Um jogo chamado. Era exatamente o que eu estava a pensar. Pois eu sei. Gloomhaven, não é? Não é Ah, Gloomhaven. não, Gloom. Sim, Gloom só não conheço. são cartas transparentes e acho que a ideia geral é nós queremos pôr temos personagens tristes, cada um de nós está triste e quer continuar triste para ganhar o jogo e nós temos que usar cartas e acho que aquilo são transparências, então vão pondo coisas em cima Ok. e nós penalizamos as pessoas a pô-las felizes, porque o objetivo do jogo é acabar o mais triste possível e nós estamos ou seja, tem este efeito contrário. O negativo do jogo é tu pôs as pessoas felizes. E parece que estou entusiasmado, mas eu gostava de experimentar. Foi um dos primeiros jogos que eu pesquisei no início. Tenho este Faz jogo dentro de mim. Foi dos tais jogos que ela pegou. Confesso que o jogo é interessante, mas não sinto que ainda caiba na coleção. Talvez depois se jogue e que é um jogo para Sim, experimentar. estamos à espera para Mas sim, experimentar. definitivamente, com isto que tu disseste, é o jogo. Eu não sabia o que escrever. Eu escrevi site, porque é o tipo de jogo que tu, se quisesses comprar, eu acho que não sei, já mostraste interesse, já mostraste interesse em jogá-lo, em gostar Sim. muito dele, mas sinto que se tu quisesses comprar, Sim. eu não ia compactuar muito bem. Sim, do género. Sim, desse género, não é? O site, pronto, já não é um jogo, posso dizer que não me chateei, mas divorciei um bocadinho de Stone Meyer Games. Comecei a ver ali certas coisas nos jogos que não gosto tanto deles agora e gostava muito deles, mas sim, sem dúvida, dentro do género, acho que faz sentido. Sim, não lembrei de nenhum específico. O Arkham Horror, Living Card Games. Se tivesse dito sim, Era agora a oportunidade. agora. Mas Não, o site, olha, o site podes, se juntares à última expansão, tens aquele modo mais ou menos legacy em que tens uma narrativa e é uma aventura e etc e tal. Guys of Fenris? Eu acho Qualquer que coisa assim. Qualquer eu coisa comecei assim a jogar. Sim, é giro, é giro. Mas para dois, lá está, era um jogo que se calhar se perdia, tinha que se fazer um grupo. Pois. É difícil. Mas sim, dentro dos jogos da Sandman Games, o site ainda é aquele que ainda ia para a coleção. Mas já vi que não. Ainda não. Talvez se My Little Site. Já viste esse jogo? Não. É tipo My Little Pony, mas sai. Pânico. Ok, então para acabar agora, Sim. vamos acabarem bem, é aquele que é o jogo preferido da outra pessoa. Ui. Sei lá. É, não é? Depende muito daquele que gosto de jogar mais contigo, daquele no jogo. O teu jogo preferido. Opa, tu dizes, portanto, vou dizer este. Pois é, se calhar é fácil. Estás sempre a dizê-lo? Ou se agora se achas O que qual não, é que eu tenho a tua coleção aqui para eu ver? É, batota. Qual é que é o meu jogo favorito? Não sei. É que tu já disseste isso com muitos jogos. Este é o meu jogo favorito, isto e aquilo.
mais tarde, este é o meu jogo favorito porque traz memórias, tens muitos jogos favoritos. Por aspectos diferentes. Por aspectos diferentes. Agora, qual é que é o teu jogo favorito? Não está aí na coleção nenhum jogo cheio de LEDs à volta, assim iluminado a Mas brilhar. também depende da altura. Eu vou dizer assim. Eu Sinto que há carrego no muitos, botão. acho que há muitos que... Sim. Começas tu? Começas tu agora. Portanto, eu só escrevi as iniciais, mas é o Through the Ages. Ok. Sim. É que tu dizes sempre isso. É o meu É. jogo preferido. Tenho nem sei quantas horas de jogo. É um jogo, gosto muito do jogo. Pá, eventualmente não vai ser favorito, mas vai lá estar sempre. Acho que é quase como o Tom Vassell tem o Cosmic Encounter. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Vai estar sempre É lá. o teu bebê. Cresceu comigo, a descoberta do jogo foi espetacular. Tenho das melhores experiências de grupo a descobrir esse jogo e a jogá-lo mal e a voltar a jogar porque já sabíamos regras. E eu gosto muito do jogo e o jogo faz coisas que eu ainda não consegui encontrar em mais nenhum jogo. Mas está velho. Para os És o estándares de Senhor hoje. Napoleão. Eu escolhi o Quacks. Uhum. Sim. Eu também diria que era o Quacks. Estava entre o Quacks e o Castle of Burgundy. A sério? Eu gosto muito dele. Uou! Castles of Burgundy. Seco. Tão Mas seco. Só não é seco porque tem um rio lá, pronto. mas foi a minha prenda. Ela ofereceu-me o Castles of Burgundy, a versão nova, que nós, pelos vistos, temos uma opinião pouco popular do jogo. Nós achamos o jogo muito bonito. A versão, como é que é? Deluxe? Como é que eles chamam é aquela agora? nova coleção. É aquela nova coleção que as caixas têm o mesmo tamanho e estão numeradas. Mais uma dessas, pronto. Pois. Eles fizeram mais uma, a Alia. E ela ofereceu-me o Castles of Burgundy. E eu gosto muito do jogo, adoro o jogo, acho giro. E não estava à espera que gostasses tanto, sabia que tinhas gostado. Eu gosto muito desse jogo. Para contextualizar novamente, esse foi um jogo que na primeiro confinamento nós jogávamos muito pelo Yukata. Sim. Temos muitos, não sei se já chegamos a uma centena de jogos, mas estamos lá perto. Nós ainda não temos interesse em Marco Polo. Sim. Também é sem dúvida um dos teus favoritos. Sim, é. E nós jogamos muito e depois já tínhamos falado em ter a versão física e ela surpreendeu-me, conseguiu encontrar e ofereceu-me a versão nova. E é um dos jogos... Uma prenda para os dois. Sim, sim. Mas é o Quacks of Quedlinburg. Isto é difícil de dizer, não é? É esse, não é? Sim, é o Quacks, sem dúvida. Até cá em casa é famoso aqui, com os meus pais e tudo. Eu gostava tanto que isso fosse editado em português para poder jogar aqui com a minha filha. Mas ainda tenho esperança. Se não tenho que comprar a versão francesa do jogo ou uma coisa do género. Pois era o que eu devia ter feito. Que eu não percebo nada de alemão, a Bia percebe um bocadinho de alemão. Francês estava à vontade. Sei pá. É sim. Posso para o francês? Ok, muito bem. Pronto, já passaram aqui este teste e acho que aprovaram e conseguiram acertar nos jogos preferidos um do outro. Acho que é muito bom sinal. E agora eu acho que das melhores coisas que nós podemos fazer quando as nossas relações são boas é partilhar com os outros. Portanto, o que eu gostava de saber é que tipo de jogos é que vocês são os vossos preferidos para jogar a dois e quais é que recomendavam para que outros casais também possam experienciar estas coisas. Sem dúvida, um dos favoritos juntos é Castles of Burgundy e Marco Polo. Jogámos muito desses jogos. Imenso, super divertido, sempre. Tu, sem dúvida, vais recomendar o Seven Wonders Duel. Sim. Sim. Exato. Sim. Eu vou recomendar o Seven Wonders Duel. O Quacks também. E jogos de... Ai, como é que se chama o autor? Wolfgang Wash. É isso mesmo. Falamos dele da última vez, acho eu. Eu gosto, tenho gostado dos jogos deles. Tem assim umas coisas novas e os turnos simultâneos. Isso é muito giro. Mesmo em grupo. São jogos interessantes. Também gostamos de alguns roll and write, não é? Sim, eu acho que jogos para casais também depende. Porquê? Porque podemos jogar tipo sem precisar de mesa, não é? Podemos estar em sofás, é giro. Tipo Railroading, não é? Sim. Gostamos também do... Como é que ele se chama agora? O Clever. Ganz von Clever. Optimus. É Optimus em sim, português. exatamente. Em português chama-se Optimus, exatamente. Sim. Mas acho que sim. Acho que tem a ver com os casais também. Porque é que tem daqueles mais jogar? bonitos. Ou cooperativo, ainda não falamos de nenhum assim. Bonito e cooperativo. Bonito e cooperativo. Que é a tua área? Dead and Telltale Tales. Gosto desse jogo, acho muito bonito. Ok. De piratas e etc. A Ilha Proibida também. A Ilha Proibida. É giro. Ou qualquer um dos proibidos. Qualquer um dos proibidos. Muito bom, sim.
Mais o Elder Sign, foi daqueles antes de conhecer já o tinha. Sim, Mas, sim. sempre Pronto, gostei. hoje em dia, se calhar, como é um jogo já. Sim, talvez Alguém. na altura, quando eu descobri que esse jogo existia, era parecia tudo o que eu gostava num jogo. Tinha dados, tinha personagens, era cooperativo, tempo. Tipo, o que é isto? Eu acho que sim. Acho que é isso e ficam com uma boa coleção de jogos. Mas o importante sei lá, um dia o casal ir a uma loja e fazer um bocadinho disso, olhar para os jogos que não conhece, E falarem. ler, falar. Não estar no outro telefone com uma mão no bolso. E Formar. parece que está na loja dos doces. Sim. Uau! Olha aqui! Uau! Uau! Não conheço. Deixa-me consultar os oráculos. Não. Sim, mas é isso. É divertir a escolher jogos. Acabamos por ter sempre coleções diferentes umas pessoas das outras. Torna mais interessante esta partilha de jogos entre pessoas. Ter jogos diferentes que aprendemos a gostar. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, e querem partilhar mais alguma coisa antes de eu acabar com o meu interrogatório inquisitório? Já tem que se parar de falar. Não, desejamos só um feliz dia dos namorados. Feliz Dia dos Namorados. Para quem possa estar junto, para quem não esteja, há vários canais para jogarem. Yucata, Board Game Arena, façam Tabletop Simulator. Enviem Pá, cartas. Nós fizemos muito isso e é giro. E joguem. E enviem cartas, sim. É giro. E ofereçam jogos uns aos outros. Os jogos é um bom investimento. Muitas horas depois de partilha e aquele jogo depois está associado àquele momento. Mesmo que seja um jogo mau, depois vão jogá-lo porque está associado ao momento. Não é o caso. E podem sempre vendê-lo, não é? Podem sempre vendê-lo depois, não é? Não perdem tudo. Pois, exatamente. Sim. Ok, eu gostei muito da conversa convosco, acho que foi muito interessante. Falámos aqui de coisas relacionadas com o metajogo e aquilo que está para além do jogo, que é sempre uma coisa que eu acho que é muito interessante, e com isso conseguimos fazer transposições e paralelismos com outras coisas importantes da vida, não é? Não que, claro que os jogos é o mais importante, não é? Mas, pronto, mas conseguimos Claro. fazer relações com outras coisas e acabámos por estar a falar de relações, de emoções e da vida no geral. Mas também tivemos aqui a falar do hobby, dos jogos de tabuleiro, a discutir jogos e a debater. E para mim isto é das coisas que também são fascinantes e das coisas que eu gostava muito nas convenções quando as tínhamos, eram estas conversas que nós íamos tendo, mesmo de forma não estruturada e que íamos tendo ao longo do tempo. Portanto, acho que conseguimos fazer aqui um pouco isso e quero agradecer-vos por se terem disponibilizado para virem aqui ao canal fazer esta partilha, que eu acho que é extremamente inspiradora. Agora não podemos acabar, senão isto é só por causa disto. Claro. Isto é tipo, é mais do que um casamento. Commitment. É commitment. Muito bem, muito bem. Pronto, obrigado. Obrigada a nós. Então vá, até um dia destes e continuem a jogar. Sempre. Então vá, Deus. Deus.